Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 2 de março. Quem é São José? Quem é São José? O mais santo, o mais ilustre e o mais perfeito homem que já vira o mundo. A criatura mais perfeita saída das mãos de Deus depois de Maria. Quem foi São José? O mundo o conhece e a história registra seus feitos heróicos? Não. O Evangelho, até mesmo o Evangelho, é parco em notícias e fala pouco de São José. E, no entanto, o mundo não vira maior nem mais perfeita criatura. Acima dele só Jesus e Maria. Abaixo, todos os homens. Ainda os maiores patriarcas e profetas da antiga lei, os maiores santos da nova lei. Criatura singular e privilegiada. O Pai adotivo de Jesus Cristo, nosso Deus, o esposo castíssimo de Maria, Mãe de Deus. Não se pode acrescentar nada mais a isto. O Santo Patriarca fora predestinado por Deus. Estava no plano divino da encarnação. Jesus havia de nascer de uma Virgem, Maria Imaculada, e esta Virgem Puríssima seria esposa do castíssimo e santíssimo José. Ad Virgine desposatem viro e o nome era de José. O anjo Gabriel, diz São Lucas, capítulo 1, versículo 20, fora enviado a uma virgem desposada com um varão que se chamava José. Estas simples palavras do Evangelho definem São José, sua missão na terra e os singulares e sublimes privilégios que o adornaram. O anjo anuncia à Virgem o mistério adorável da encarnação e ligado a este mistério o nome de São José. Era o esposo virginal da mãe do Verbo, seria o pai adotivo, o guarda, o sustentáculo do Salvador do mundo. Seria chamado Pai do Pai de todas as criaturas, amparo de quem ampara o universo, Senhor e Governador do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Este é São José. O Evangelho chama e define também o justo. José com 7 justos. José como era justo. Eis aí, pois, quem é São José. Esposo de Maria, pai adotivo de Jesus, o maior dos santos, o justo. Pai adotivo de Jesus. A maior glória de São José. A mais rica pérola do seu diadema. O título e privilégio que o faz maior dos santos é o de Pai do Filho de Deus humanado. Todos os santos, escreveu Gerson, se gloriam de serem chamados servos de Deus, servos de Jesus Cristo. São José, e só ele, foi chamado Pai do Salvador, Pai de Jesus Cristo. Entre os títulos de glória do santo, este é sem dúvida o maior. O povo, diz o evangelista, tinha José por pai de Jesus. Estava na idade de 30 anos e todos o tinham por filho de José. Assim dizia e julgava o povo ignorante do adorável mistério da encarnação do Verbo. Diz o evangelista, observa Santo Agostinho, que o povo tinha Jesus por filho de José, julgando ter nascido como os demais homens, e assim falava de Jesus como filho de São José. Todavia, comenta o padre Cantera, não só o vulgo ignorante chamava José de pai de Jesus. Os evangelistas que narraram e conheceram o mistério da encarnação e a divindade de Jesus chamavam a José pai de Jesus. Admiravam-se seu pai e sua mãe do que se dizia dele. Iam os pais de Jesus todos os anos a Jerusalém. Ficou Jesus em Jerusalém sem que o soubessem seus pais. E Nossa Senhora, ao encontrar Jesus no templo, lhe diz: eis que eu e teu pai, cheios de aflição, te procuramos. Sempre no Evangelho São José é chamado e considerado pai de Jesus. E Jesus 1000 vezes o havia de chamar pai, e ele esteve sujeito e obediente 30 anos desde Belém. São José, pois, é e deve ser chamado pai de Jesus. Pai virginal, não pai carnal,
e segunda geração humana, porque Maria Imaculada concebeu e foi mãe de Jesus por obra e graça do Espírito Santo. São José é a sombra do Eterno Pai, a imagem do Pai de quem procede o Filho Jesus Cristo. Não devia, pois, ser chamado Pai de Jesus? Pai putativo, genealógico, jurídico ou legal, adotivo, eletivo, nutrício, virginal, efetivo e de ofício de Jesus Cristo. Eis a sua glória, Pai de Jesus. Esposo de Maria. Foi José verdadeiro e legítimo esposo de Maria. De um matrimônio, diz o padre Sauvé, perfeitamente virginal, maravilhosamente fiel, milagrosa e infinitamente fecundo. Quando Deus criou o homem no paraíso terrestre, deu-lhe uma companheira em tudo a ele semelhante. Adjutorium simili sibi. Havia de ser a esposa em tudo semelhante ao esposo, para remir e salvar o mundo, obra maior e mais estupenda que a criação. Deus também quis associar a esta obra um homem e uma mulher, e formou São José semelhante a Maria. Jesus foi formado à semelhança da Virgem, sua esposa. Escreveu São Bernardo. José e Maria, como verdadeiros esposos, sempre unidos e semelhantes, da mesma estirpe de Davi, da mesma condição de pobres unidos pelo mais casto e santo amor, inseparáveis. José foi esposo de Maria para que convenientemente viesse ao mundo o Verbo encarnado. Havia de nascer Jesus de uma virgem, mas de uma virgem desposada. E São José foi este esposo predestinado e singular. São José, diz São Gregório Nazianzano, foi achado digno e aptíssimo para ser esposo de Maria. O mesmo afirmam as autoridades de São Tomás de Aquino, Gerson, a lápide. O céu, escreve Dom Guéranger no seu La Année Liturgique, escolheu a São José como o único digno de um tal tesouro, Maria. E se Deus o escolheu para o desempenho desta missão, é que realmente foi ele o mais digno entre os homens e o mais semelhante, a mais perfeita das criaturas, sua Santíssima Esposa. Para se conhecer bem o Santo Patriarca e avaliar o que ele é no plano divino e o que para nos é e representa, basta lembrar, pois, os dois títulos de glória que o tornam o maior e o mais singular dos santos. Pai adotivo de Jesus Cristo e esposo de Maria Imaculada. E aqui fica a resposta à pergunta: quem é São José? Viram Maria, de qual natus est Jesus. É o esposo de Maria, diz o evangelista, da qual nasceu Jesus. E nisto só está definido São José. Exemplo: duas almas de São José. São Francisco de Sales foi durante toda a sua vida devoto e apóstolo do culto de São José. Na festa de 19 de março celebrava missa solene e convidava para festejar a São José a todos os músicos e cantores de Annecy. Pregava com entusiasmo neste belo dia. São tão belos e tocantes os panegíricos de São José, nos sermões. Melífluo doutor. No dia da festa de 19 de março de 1664, escreveu a Santa Joana de Chantal: Minha filha, eu vos envio as ladainhas de São José, este Pai querido, nossa vida e nosso amor. Se não puder cantar, balbucie, ao menos entre dentes, tão belas invocações.
não duvidava o santo da ressurreição de São José. São José, dizia ele, está no céu, em corpo e alma. Não tenho dúvida e não podemos duvidar. E isto me parece ainda mais certo porque não possuímos relíquias do santo patriarca. E como poderia Deus acusar esta graça àquele que trouxe nos braços Nosso Senhor e era tão amado por ele? A devoção a São José, já transmitida à Ordem da Visitação pela fundadora Santa Joana de Chantal, que havia recebido carinhosamente de São Francisco de Sales como um tesouro. Santa Chantal se alistou numa associação de São José e fez inscrever na mesma todas as religiosas. Trazia sempre um livro, da regra uma imagem de São José e dizia: quando começo minha leitura, beijo primeiro os pés do meu São José. Nunca deixou de fazer cada dia a oração junto à imagem de São José, colocada na sala do capítulo. Ao partir em viagem para a Itália, 1638, recomendou às religiosas antes da viagem: nunca deixem a oração de São José diante de sua imagem na sala do capítulo. Continuem a rezar lá em meu nome. E ditou comovida uma bela oração às suas filhas. Ela queria que todas as visitandinas tivessem consigo uma estampa de São José, ou melhor, da Sagrada Família. É preciso levar sempre consigo os bons amigos do céu. Como isto faz bem, dizia ela com tanta fé. E sempre que falando ou escrevendo se referia a São José, Santa Chantal usava a expressão de São Francisco de Sales: São José, o santo querido de meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.